Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo no qual eu vou responder a uma pergunta feita por um assinante aqui do canal, o Fernando Marquardt. Espero que eu tenha pronunciado o seu nome corretamente, Fernando. E o Fernando me fez uma pergunta a respeito de cuidados a serem tomados na injeção de peças que vão passar por processos posteriores de pintura, cromação ou qualquer outro tipo de decoração. Então, Fernando, está aqui um vídeo para você, tá? Antes de começar esse conteúdo, eu quero dar alguns recados muito importantes. Fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo, você já conhece. Tem link para e-book grátis, tem link para cursos online, tem link para você poder se tornar membro aqui do canal. Então clica no link ou no botãozinho que está embaixo desse vídeo dizendo seja membro, para você conhecer o programa de membros do YouTube, saber como você pode patrocinar o canal e me ajudar a continuar preparando vídeos, conteúdos que ajudam e trazem benefícios para a indústria do plástico. Se você não quiser se tornar membro, não puder se tornar membro, você ainda pode ajudar o canal, deixando o seu like para tornar esse vídeo cada vez mais relevante e compartilhando em todas as suas redes sociais, os seus grupos técnicos de WhatsApp, enfim, para que a gente possa atingir a maior quantidade possível de pessoas que se interessem pelo tema de polímeros. Profissionais da indústria, profissionais da academia, estudantes, pesquisadores, professores, moldadores de peças plásticas, projetistas, enfim, para todas as pessoas que possam se interessar pelo tema, compartilhe esse vídeo que a gente vai continuar atingindo a maior quantidade possível de pessoas. Tá legal? Vamos lá então, vamos entrar no conteúdo, cuidados que você tem que ter para injetar peças que vão ser posteriormente decoradas, pintadas, cromadas, enfim, receber algum tipo de acabamento. Tá? Eu vou deixar um PDF que você vai poder baixar também, tem o link aqui na descrição desse vídeo, com um checklist com essas dicas que eu vou passar para você, de forma que você possa então ter uma peça injetada, soprada, extrudada, que depois vai passar sem grandes problemas pelos processos de decoração subsequentes. Tá? Os processos de decoração em si, pintura, cromação, eles não são exatamente a minha praia. Eu sou mais especialista nos processos de moldagem, porém eu conheço bastante coisa que está relacionada com os cuidados que você tem que ter nesses processos para o processo de pintura posteriormente. Se você é especialista no processo de pintura, deixa o seu comentário aqui no canal, deixa mais algumas recomendações. Se você quiser gravar um vídeo junto comigo falando a respeito do processo de pintura, tintas adequadas para o processo, outros tipos de acabamento, processos de tratamento, vamos conversar para a gente trazer mais conteúdo para o pessoal aqui do canal. Tá legal? Mas vamos lá, então. Falando dos processos de moldagem, injeção, extrusão, sopro de peças que vão passar pelo processo de acabamento. Qual que é o primeiro cuidado, a primeira recomendação que eu dou para você? É procurar usar materiais amigáveis para os processos de acabamento que vão acontecer posteriormente. Materiais amigáveis para receber pintura, receber cromação. Tá? Existem casos em que você não vai poder usar os materiais mais amigáveis e a gente já vai falar sobre isso. Tá? Mas, na maioria das vezes, principalmente com materiais de engenharia, é importante você ter materiais que aceitam bem a pintura, que aceitam bem a cromação, que vão ter uma boa adesão e promover um bom acabamento superficial. Então, por exemplo, no caso de materiais de engenharia como os nylons, normalmente se o nylon vai ser pintado ou vai ser cromado, é interessante que seja um nylon, por exemplo, reforçado com cargas minerais, porque essas cargas minerais, e algumas cargas minerais específicas, elas deixam uma textura, uma microtextura na superfície do material que facilitam a ancoragem de primers, das próprias tintas, das camadas de cromação, para que você tenha uma maior durabilidade desses acabamentos que vão ser introduzidos na peça. Tá? Então, o primeiro ponto é você pensar no material, adequado para um processo de decoração, para um processo de pintura, um processo de cromação. Tá? Caso não seja possível utilizar, então, um material adequado, como, por exemplo, acontece muito nas embalagens, né? As embalagens usam materiais, normalmente, os commodities, né? As poliolefinas, que são materiais que, por natureza, eles são pouco acessíveis à pintura, eles têm pouca adesão com pintura. Né? Então, nesses casos, você tem que usar alguma forma de ativar a superfície desse material para receber e ser possível fazer essa pintura. Você vê todo dia, em todos os lugares, esses materiais sendo pintados, sendo decorados com eficiência. Isso é feito a partir de tratamentos
prévios à pintura que você faz na superfície desses materiais para que eles então aceitem melhor esses acabamentos. Tratamentos com chama, tratamentos como o corona, né, que são descargas elétricas, descargas de plasma na superfície do material, fazem primeiro uma microtexturização superficial também no material para gerar uma ancoragem mecânica, mas eles ativam também a superfície do material, aumentam a molhabilidade do material, mudam a tensão superficial desse material, fazendo com que eles sejam mais compatíveis com os processos de pintura posteriores. Então, se você não puder usar um material que já seja naturalmente um material que tenha adesão às tintas, aos processos de acabamento, use então esses processos de ativação superficial. Tá? Um outro detalhe muito importante que ainda tem que ser visto na área de projeto das peças é o design do molde. Você tem que projetar o seu molde com muito cuidado, muita atenção, principalmente para peças injetadas que vão ser pintadas posteriormente, porque normalmente os processos de acabamento, como pintura, cromação, eles revelam muita coisa, muitos detalhes superficiais do material, pequenos defeitos superficiais tendem a ser revelados e aparecer muito mais depois dos processos de pintura e cromação ou outros tipos de acabamento. E alguns detalhes superficiais, eles são intrínsecos ao design do molde e não podem ser eliminados com o processo, como por exemplo, pontos de injeção que são muito restritos e que geram aquele cisalhamento na superfície da peça, aquelas manchas de fluxo na superfície da peça, ou pontos de injeção que estão posicionados em regiões que vão gerar linhas de emendas em regiões visíveis da peça. Essas linhas de emenda tendem a ser muito reveladas em processos de acabamento, como pintura e cromação. Rebarbas, marcas superficiais, o próprio posicionamento do ponto de injeção numa área em que vai ser pintada ou cromada podem trazer problemas que não são possíveis de corrigir com o processo. É intrínseco ao molde. Então o design do molde, o design da ferramenta tem que ser também concebido pensando no processo posterior de pintura ou cromação que vai ser realizado. Tá? Ainda falando de molde, muitas vezes, dependendo do processo, principalmente para os processos de cromação, talvez, em alguns casos, uma microtexturização bem fina na superfície da peça para que ela não saia totalmente brilhante, às vezes pode ajudar na ancoragem. Tá? Para alguns processos de pintura, nem sempre isso é interessante, mas para os processos de cromação, eu já tive casos em que a texturização, microtexturização da superfície, como um jateamento bastante fino na superfície da peça, ajudou a ancoragem de acabamentos como, por exemplo, a própria cromação. Tá? Falando agora do processo em si, ajustes finos dos parâmetros de processo são cruciais. Então, muitas vezes, pequenas variações de temperatura no material, no molde, podem modificar a performance das peças nos processos posteriores. Velocidade de injeção, tempo de resfriamento, tudo isso pode modificar como a tinta vai se aderir na superfície dessa peça, qual vai ser a durabilidade do processo do acabamento feito nas peças, né, a pintura, a cromação feita nas peças, podem ser influenciadas por pequenos ajustes nesses parâmetros. Então é muito importante você minimizar. Primeiro, ter um estudo bem feito, otimizar todos esses parâmetros e minimizar a variação desses ajustes, para que você não tenha variação lote a lote nas condições de decoração da sua peça, de pintura, de cromação. Tá? É importante, isso é um ponto muito crucial, principalmente para peças que vão ser injetadas e posteriormente pintadas, minimizar o manuseio dessas peças com as mãos sem proteção. Então, a oleosidade da pele que se deposita na superfície das peças pode influenciar a adesão das tintas, a qualidade do processo de acabamento. Muitos processos de pintura, muitos processos de acabamento não vão ser realizados com uma etapa de limpeza ou de lavagem das peças antes dessa pintura. E nesses casos, essa oleosidade que não é removida da superfície das peças pode interferir na adesão da tinta, não só no longo prazo, mas imediatamente. Você pode nem conseguir ter uma pintura dessa peça bem feita e de qualidade. Tá?
O mesmo vale para uso de desmoldantes, protetivos do molde, a lubrificação do molde, que pode deixar oleosidade na superfície das peças e pode interferir, então, no processo de pintura. Tome muito cuidado com o uso de desmoldantes. Eu já tive clientes que trabalhavam com pintura que diziam que se você tem uma peça que vai ser pintada na sua linha de montagem, em nenhuma máquina do seu galpão você pode usar o lubrificante, o extrator, o desmoldante, porque só de ficar no ambiente ele já prejudica a pintura. Eu, honestamente, não sei se é tão criterioso, se é tão restrito dessa forma, mas naquelas peças que vão sim ser pintadas, é importante você tomar cuidado com o uso dos desmoldantes. Hoje já existem no mercado desmoldantes pintáveis, que você pode aplicar nas peças e eles não interferem na adesão das tintas. Então, se você precisar utilizar os desmoldantes, dê preferência aos tipos pintáveis. Tá? De novo, a gente comentou que nem sempre as peças vão passar por um processo de limpeza antes do acabamento, mas se for viável, se for possível, é interessante fazer um processo de lavagem superficial, de limpeza dessas peças para remover resíduos de lubrificantes, resíduos de desmoldantes, resíduos de oleosidade de manuseio das peças, para que, então, um processo de pintura não tenha essa interferência externa de substâncias estranhas ao processo. Tá? Então, um processo de lavagem antes do acabamento pode ser interessante. É importante garantir que a peça está livre de imperfeições superficiais, como rechupes, linhas de emenda, etc. Riscos de manuseio das peças, porque esses defeitos superficiais, como eu falei, vão ser muito evidenciados, vão ser amplificados depois do acabamento. Então, tenha certeza que o seu processo de injeção ele está garantindo uma superfície bastante homogênea da peça. Tá? Depois da injeção, existem muitas formas de você remover as peças do molde. Ela pode cair diretamente numa bandeja, você pode ter a extração manual com o operador, ou você pode ter um robô retirando essas peças do molde. Para peças que vão ser pintadas, minimizar o manuseio humano das peças é o melhor. E minimizar a queda de peças também é interessante. Então, normalmente, as peças que vão ser pintadas, se você puder ter um manipulador, um robô que vai remover essas peças e acondicionar numa esteira ou numa caixa de forma ordenada e cuidadosa, melhor. Nem sempre isso vai ser possível, então se for necessário o manuseio do próprio operador, é interessante que ele esteja com as mãos protegidas para fazer essa remoção das peças e acondicioná-las numa esteira para resfriamento ou na própria embalagem de forma ordenada. Peças que caem diretamente umas sobre as outras nas caixas coletoras tendem a poder fazer marcas e riscos superficiais que, como eu falei, vão ser evidenciados posteriormente no processo de pintura, no processo de acabamento, e isso pode ser um problema bastante sério. Tá? E, finalmente, muitas peças não vão ser pintadas logo depois do processo de injeção. Elas vão para um estoque e depois, à medida que é necessário, você vai remover essas peças do estoque e vai fazer a pintura. Isso é muito comum com frascos, isso é muito comum com filmes e em outras peças. Mas nesses casos, as peças que ficarem armazenadas, elas estão sujeitas à deposição de todo tipo de sujeira, de poeira, que depois vai precisar ser removida antes do processo de pintura. Caso contrário, você vai ter problemas de acabamento, não só de adesão da tinta, mas também de o acabamento borrado, do acabamento imperfeito e daquele acabamento que não foi 100%, que não cobriu 100% da área que deveria ser coberta da sua peça. Então, muitas vezes é interessante utilizar aditivos antiestáticos no material para evitar a atração dessas partículas de poeira. É muito comum as peças plásticas acumularem energia estática e essa energia estática atrai partículas de poeira que são depositadas na superfície das peças e isso vai trazer um problema posterior para o processo de acabamento. Então, a utilização de aditivos antiestáticos pode ajudar nesse tipo de problema. Tá legal? Bom, essas foram as dicas que eu tinha para compartilhar com você a respeito do processo de injeção de peças, de moldagem de peças que vão ser posteriormente pintadas, cromadas, receber algum tipo de decoração, e eu espero que tenha ajudado você
no seu dia a dia em resolver algum problema que você esteja enfrentando, para desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me deixa uma mensagem, deixa um comentário aqui no canal, me manda um e-mail para eu saber como esse vídeo te ajudou a resolver os seus problemas do seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembre de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas, para que a gente possa atingir a maior quantidade de profissionais da indústria do plástico possível. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!